Olá, tudo bem? Gostaria de concluir os requisitos da relação de emprego naquela nossa playlist do canal do YouTube sobre direito do trabalho simplificado. Eu já abordei os requisitos da subordinação, da onerosidade, da habitualidade e gostaria de falar em poucos minutos sobre o requisito da pessoalidade. O contrato de trabalho é um contrato chamado personalíssimo ou intuito personae, o que significa que o trabalhador não pode mandar outra pessoa prestar serviço em seu lugar. Apenas o trabalhador pode prestar serviço. Ele não pode mandar ninguém trabalhar em seu lugar. Existem algumas situações de substituição do trabalhador no curso do contrato de trabalho autorizadas pelo empregador ou situações episódicas decorrentes da necessidade. Existe, por exemplo, a figura do trabalhador temporário, que é contratado de acordo com a Lei 6.019 de 74, para suprir ou uma necessidade emergencial decorrente de serviços extras na empresa, por exemplo, um acréscimo de trabalho em razão de um contrato excepcional que a empresa conseguiu firmar com alguém para fornecer um serviço, um produto específico, e aí precisa de um aumento de sua equipe de trabalhadores, ou uma outra situação em que algum trabalhador efetivo da sua equipe é afastado por alguma necessidade. O mais comum, no caso de uma empregada gestante que está afastada em razão da licença maternidade, ou mesmo agora, né, em razão da Lei 14.151 de 2021, que impõe o afastamento da trabalhadora gestante do trabalho presencial. Ela pode continuar trabalhando, mas apenas remotamente. Essa lei 6.019 permite colocar um trabalhador temporário no lugar daquele trabalhador que ficou afastado por algum motivo. Então, é possível, é uma hipótese em que se admite a substituição de um trabalhador por outra pessoa, com o consentimento do patrão, com o consentimento do empregador. Fora isso, nós temos algumas situações episódicas em que o empregado precisa faltar, apresenta atestado médico, tem uma impossibilidade de comparecimento, avisa o empregador, e o empregador coloca outra pessoa em seu lugar para trabalhar, outro empregado ou alguém que ele chama esporadicamente para fazer uma substituição ali, se for o caso. Com o consentimento do empregador, com a autorização do empregador, do patrão, e sendo alguma coisa muito eventual, não se desnatura, não se afasta esse elemento da pessoalidade. Mas havendo uma substituição comum, habitual dos trabalhadores, o trabalho não será evidentemente pessoal, personalíssimo, e nesse caso não estaremos diante de uma relação de emprego. Eu vou dar um exemplo que traz uma nuance muito específica para esse caso. É muito comum a situação de policiais militares, policiais civis e guardas civis metropolitanos que, em razão da sua baixa remuneração, e aqui fica uma crítica, né, a municípios, estados, pela baixa remuneração, né, aos agentes de segurança pública, e depois não reclamem do alto índice de criminalidade, porque se remuneram mal, é por isso mesmo, né? Esse é um dos elementos que acaba potencializando a criminalidade, a baixa remuneração dos agentes de segurança, mas pelo fato deles ganharem um salário não tão bom assim, eles acabam, nos dias de folga, tendo que trabalhar em uma outra ocupação. Então é muito comum que esses profissionais se reúnam entre si através de alguém que tem um posto mais elevado na corporação, um coronel, ou um policial aposentado, alguém que tem um certo conhecimento no comércio da região, e começam a prestar serviços de vigilantes sem carteira assinada para mercados, igrejas e outros comércios ali da região. Tá? Existem situações em que eles prestam esse serviço dentro da rua para todo mundo de uma vez só. Existem situações em que eles prestam serviço para um comércio específico, um mercado, uma igreja. A depender do caso, das peculiaridades do caso, todos esses policiais podem ter reconhecida a relação de emprego, podem ser reconhecidos como empregados daqueles comerciantes ou não. Depende das peculiaridades do caso. Por exemplo, se aquele policial militar, policial civil ou guarda civil metropolitano sempre presta serviços, ele não manda ninguém em seu lugar sem o conhecimento do comerciante, né, que toma o serviço do dono do mercado, do gerente do mercado, do pastor da igreja e assim por diante. Se ele não manda ninguém trabalhar em seu lugar com habitualidade,
podemos caracterizar um trabalho personalíssimo. Presentes os demais requisitos da relação de emprego, subordinação, habitualidade e onerosidade, teremos uma relação de emprego. Se, ao invés disso, essa equipe de policiais civis, militares e guardas civis metropolitanos simplesmente trocam entre si, olha, hoje vai você, eles se organizam e há uma alta rotatividade entre eles sobre quem vai trabalhar um dia e outro dia, não estará presente esse elemento da habitualidade, melhor dizendo, da pessoalidade. Não estará presente esse elemento da pessoalidade. E aí, nesse caso, poderia ser afastada a relação de emprego. Além disso, se essas pessoas trabalham para todos os comércios daquela cidade, daquela rua, e não para um comércio específico, na verdade, eles se organizam para prestar serviços em uma relação comercial para múltiplas pessoas, como uma empresa de vigilância que presta vigilância para a rua, serviços de vigilância para a rua. Em algumas ruas é comum que as pessoas se cotizem, paguem valores para uma vigilância patrimonial ali, uma vigilância pessoal na rua, serviço de ronda, e aí temos ali aquele pessoal que põe guarita, fica com os motoqueiros lá, mas naquele caso, como são múltiplos os tomadores de serviço, não dá para delimitar propriamente habitualidade para prestar serviços para um específico. Então são múltiplos os tomadores de serviço, não há nem habitualidade para um ou outro tomador de serviço, para um ou outro patrão, digamos assim, entre aspas, e nem fixação de que aquele trabalhador presta serviço para aquela pessoa. Na verdade, a equipe presta serviços para todo mundo. Se vocês se lembrarem do vídeo de habitualidade que eu fiz nessa playlist de Direito do Trabalho Simplificado, uma das teses sobre a habitualidade refere-se à fixação do trabalhador perante um único tomador de serviços ou perante uma fonte de sustento, perante uma fonte de renda. O trabalhador que é fixado. Embora a exclusividade não seja o requisito da relação de emprego, se eu trabalho para múltiplas pessoas, sem uma expectativa de que eu trabalhe para uma pessoa específica com horário controlado de trabalho, com dia certo para o trabalho, afasta-se a habitualidade. Então, eu não tenho nem habitualidade, nem pessoalidade nesse exemplo aí dos policiais civis, militares ou GCMs que prestam serviços para a rua toda. Percebam como é muito fronteiriça a questão. A depender das peculiaridades de um caso ou de outro caso, o sujeito é empregado ou não é empregado. O ponto é, eu preciso ter em mente, eu preciso ter destacado no caso concreto que aquela pessoa trabalha ela própria prestando serviços, não mandando ninguém em seu lugar. Um exemplo de fraude que se identifica facilmente através da pessoalidade é a questão da pejotização. A pejotização é aquele procedimento irregular onde uma pessoa constitui ou usa uma pessoa jurídica para prestar serviços para determinado tomador de serviços, mas, na verdade, a pessoa jurídica só serve para esconder a real relação de emprego, porque ele é o único sócio da pessoa jurídica, ou ele é o sócio que tem o maior capital social, ele coloca um capital social mínimo para outra pessoa da família, como marido, mulher, irmão, mãe, pai, assim por diante, mas só ele administra aquela pessoa jurídica, e a única administração daquela pessoa jurídica é simplesmente a mão de obra. Ele próprio presta serviços. Não existe uma atividade econômica daquela pessoa jurídica, ela não é uma empresa, ela não existe como tal. A pessoa jurídica existe apenas para que aquele sujeito vá e preste serviços ele mesmo àquele tomador de serviços. E nesse caso, estamos perante uma fraude. E uma das formas de se identificar essa fraude é verificar se é o próprio trabalhador que consta lá no quadro societário daquela pessoa jurídica, se é ele próprio que presta o serviço. Se é ele próprio que presta esse serviço com habitualidade, claro está que existe pessoalidade na prestação de serviços. A pessoalidade na prestação de serviços também permite identificar, conforme uma determinada súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 331, a fraude na terceirização de serviços. Nessa súmula 331, que é um entendimento, é um dos entendimentos consolidados do Tribunal Superior do Trabalho, que é a autoridade máxima do Poder Judiciário Trabalhista, digamos assim, é o órgão de cúpula do Poder Judiciário Trabalhista, existe o entendimento de que, quando eu tenho presentes a subordinação, que é
o trabalhador acatando ordens do tomador de serviços, e a pessoalidade, ele sozinho presta serviço sem mandar ninguém no lugar dele, em contexto de terceirização, forma-se o vínculo empregatício. Ele é empregado diretamente do tomador de serviços. Vamos pensar no seguinte: um sujeito presta serviços em um condomínio, serviços de limpeza geral, através de uma empresa que foi contratada pelo condomínio para prestar serviço. Acontece que essa empresa que foi contratada para prestar serviços para o condomínio, ela tem o seu contrato encerrado com o condomínio por algum motivo. Ocorre a rescisão desse contrato. Essa empresa sai do condomínio. Entra outra empresa nesse condomínio. E esse cara que trabalhava para aquela empresa anterior, entra nessa nova empresa e continua trabalhando lá para o condomínio. Joãozinho trabalhava na empresa ABC. A ABC perdeu o contrato com o condomínio. Saiu, entrou a empresa XPTO. Joãozinho continuou lá prestando serviços de limpeza naquele condomínio, agora pela empresa XPTO. Depois de um tempo, sai a empresa XPTO. Entra a empresa WZ. Entrando na empresa WZ, o Joãozinho entra na empresa WZ e continua prestando serviço no condomínio. Perceberam como não importa a empresa? O que importa é que o Joãozinho continua prestando serviço para o condomínio. A empresa é apenas uma forma de disfarçar a pessoalidade na prestação de serviço, disfarçar que, na verdade, o que importa é o trabalhador, tanto faz a empresa. É um elemento que permite identificar fraude na terceirização de serviços. Agora, um ponto que precisa ficar claro para quem não domina o direito do trabalho: essa pessoalidade está presente apenas na figura do empregado. O empregado não pode mandar outra pessoa prestar serviço em seu lugar de forma habitual, sem o consentimento do patrão. Mas o empregador, a empresa pode ser alterada mantendo-se o mesmo contrato de trabalho. É a figura da sucessão de empregadores, que está lá nos artigos 10 e 448 da CLT. Um exemplo para ficar mais claro. Eu tenho um restaurante, determinado restaurante. Eu sou o dono do restaurante. Eu preciso sair, porque eu não tenho mais condições de gerenciar o restaurante. Eu vendo o restaurante para uma outra pessoa. Vendi o restaurante para essa outra pessoa, os contratos de trabalho de todo mundo que trabalhava naquele restaurante continuam intactos. Se aquela outra pessoa que comprou o restaurante continuar tomando o serviço daquelas pessoas, continuar com a mesma equipe, não é um segundo contrato de trabalho que se forma com elas. É o mesmo contrato de trabalho. Saio eu, entra outra pessoa. Sai a minha empresa, entra outra empresa no lugar como empregador, administrando aquele restaurante, aqueles contratos de trabalho. Este é o fenômeno da sucessão. A sucessão existe em relação ao patrão, ao empregador, nunca em relação ao empregado. Então, nos casos em que ocorre o chamado trespasse do fundo de comércio, a venda do comércio da empresa de uma pessoa física ou jurídica para outra pessoa física ou jurídica, essa outra pessoa apenas entra na relação contratual, no contrato de trabalho, no lugar de quem saiu, mas o contrato de trabalho permanece o mesmo. Então, vamos chamar o Joãozinho de novo, Joãozinho trabalhando nesse restaurante. Joãozinho trabalhava para mim nesse restaurante, eu saio, entrou outra pessoa que comprou o restaurante, o Joãozinho continuou trabalhando lá, é o mesmo contrato de trabalho do Joãozinho, só mudou o patrão, agora não sou mais eu, é aquela pessoa que comprou o restaurante no meu lugar. Então, essa figura da pessoalidade, esse requisito da pessoalidade, só existe em relação ao empregado, nunca em relação ao empregador. Sobre esse elemento da pessoalidade, era isso essencial a ser tratado nesse vídeo. Então, nós já falamos nessa playlist de Direito do Trabalho Simplificado sobre os 4 requisitos da relação de emprego: subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Em breve nós traremos novos vídeos sobre temas simplificados do direito do trabalho, para tentar entender as fundações, os fundamentos básicos do direito do trabalho para quem não domina propriamente a área. Muito obrigado e até o próximo vídeo.